Olá, eu sou Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online, mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Pessoal, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,72 m, sou calvo, uso um óculos preto e estou vestindo uma camisa polo preta. E aqui eu chamo a doutora Daniela Bortmann para se apresentar para a gente. Oi, oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Eu sou Daniela Bortmann, sou médica do trabalho de formação. Hoje estou na área de saúde ocupacional da Bayer, do Brasil. Eu também tenho, né, experiência e muita paixão por trabalhar com equidade, diversidade e inclusão, focada no mercado de trabalho, né? E, enfim, sou uma apaixonada por saúde e inclusão. Sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos escuros. Estou vestindo aqui uma blusa preta, um colete preto, um colar e um batom vermelho. Com um fundo aqui, com o nosso lema da Bayer, saúde para todos, fome para ninguém atrás de mim. Ana, Maravilha. Boa pode se tarde, boa apresentar tarde. para a gente? Sim, por favor, agradeço pelo convite, Eduardo. Doutora Daniela, é um prazer reencontrá-la. Nós nos encontramos e dividimos a mesa no Congresso de Segurança e Saúde, né, no ano passado, falando sobre um tema que é justamente o que nós vamos ter aqui, umas boas reflexões. Então, me junto a vocês e agradeço pela oportunidade. Eu sou a Ana, eu tenho formação em engenharia química, engenharia de segurança do trabalho. Eu fiz o meu MBA em administração de empresas, tenho direito ambiental, meu mestrado em gestão da saúde, do trabalho e meio ambiente e o meu doutorado em segurança humana. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, estou vestindo uma camiseta, uma blusa rosa com um fundo branco. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agora eu vou apresentar. São duas mulheres maravilhosas, são duas doutoras, especialistas na área, principalmente com relação ao assunto que vamos tratar hoje, né, que são os fatores psicossociais, como é que nós, como empresas, temos aí o desafio de fazer a inclusão da avaliação desses fatores de risco dentro do nosso PGR, constituir ele dentro do nosso PCMSO para podermos tratar melhor das pessoas ou apoiar melhor as pessoas. Eu acho que é um pouco dessa discussão que nós vamos ter aqui agora. Eu gostaria de começar, Ana, fazendo algumas contextualizações assim básicas, iniciais, para deixar todo mundo equacionado na mesma página. E aí, depois eu queria o seu apoio nesse processo, até porque você conhece demais desse assunto e seria bastante importante te ouvir, tá? Olha, a inclusão dos fatores de risco psicossociais na NR1, ele passou a vigorar através da portaria 1419, de 27/8/2024, né? Ali tem como um objetivo, vamos dizer assim, global, a identificação, né, para que os riscos psicossociais sejam identificados, tratados e controlados. Eu acho que esse é um princípio que é importante a gente ter como um norte. Aí eu vou trazer algumas informações que nós da FAP Online, como nós gerimos muito a questão de afastamento, de afastado, absenteísmo, e a gente está muito preocupado com esses indicadores, o impacto disso no resultado, né, do RAT das empresas, pensando na redução de custo, otimização de processos. A gente também tem um dado histórico que, para mim, é bastante importante. Em 2026 e 2023, os transtornos mentais, né, na Previdência Social, ele cresceu 38%. Foram mais de 288 mil casos de benefícios concedidos. Quando a gente fala de 288 mil casos de benefícios concedidos, é porque eles tiveram afastamento maior que 15 dias, eles foram para a Previdência. Esse número é um número que assusta bastante. Por quê? Nós vivemos
na área de saúde e segurança, cada década vive uma condição de risco específica, né? Então, na década de 70, a gente tinha uma condição muito forte de ruído, depois 80, produtos químicos, né? Depois vai tendo evoluções, né? Depois teve ergonomia e tal, e nós estamos vivendo essa era. Em nenhuma das épocas que houveram essas crises, que eu chamo aí, quase uma epidemia ocupacional, nós tivemos um crescimento tão grande de um ano para o outro. Então, isso é uma constatação estatística bastante interessante. E esse é um ponto que, se a gente tem 288 mil que foram para a Previdência, quantos não foram, né? Então, quantos ainda não foram, né? Então, acho que é uma reflexão. Acho que tem um outro dado que eu acho que é bem interessante, que foi divulgado pela ANANT, né? Que é a Associação Nacional aí de Medicina do Trabalho, que de 2020 a 2022 aumentaram 72% das ações trabalhistas relacionadas às doenças psicossociais. Foi uma declaração da própria ANANT. Outro ponto que eu acho que é bastante interessante a gente levar em consideração, né, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estima ordens de perdas de US$ 1 bilhão no mundo em função da baixa produtividade em função das doenças psicossociais. Então, acho que também são informações importantes. E para a gente finalizar aqui, só mais um dado que eu acho bastante importante, é que a Universidade de Oxford trouxe uma pesquisa que 60% dos jovens de 16 a 18 anos estão sofrendo com alguns sintomas de ansiedade muito ligado, né, à conexão seja em sites, internet, em mídias digitais, em sistemas, jogos, enfim, coisas do tipo. E essa geração de 16 a 18 anos é a geração que vai, né, chegar no mercado de trabalho. Então, o que nos sinaliza que as pessoas podem estar entrando no mercado de trabalho já com uma condição aí um pouco prejudicada. Eu estou dizendo um pouco porque eu estou sendo bem otimista. Então, eu acho que é um ponto interessante. E daí, para contextualizar isso, e aí eu vou chamar a Ana para me ajudar nesse processo, com a necessidade de isolamento social que nós tivemos lá em 2020 com o Covid-19, eu entendo que isso foi um marco. E aí, Ana, você escreveu uma matéria na revista CIPA, né? E eu estava lendo, e eu queria que você me ajudasse a criar um progresso desse processo, desde a pandemia, desse novo normal, desse novo jeito de trabalho, desses novos valores, desse novo profissional que está chegando no mercado, ou nem sempre é o novo profissional, é o profissional que estava mesmo, mas que está mudando o mindset. Está tendo insights diferentes nas relações de trabalho. E eu queria te chamar para te ouvir um pouco sobre esse assunto. Você me ajuda? Ai, com certeza. Eu acho que essas reflexões iniciais, elas vão nos auxiliar a melhor entender esse contexto atual decorrente que nós estamos vivendo aí um mundo totalmente complexo, cada vez mais incerto, que está fazendo com que as pessoas fiquem associadas a um ritmo enlouquecedor de trabalho, de atividades. Nós temos aí o uso da inteligência artificial que vem para que nos auxilie a desburocratizar as nossas tarefas diárias, para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais assertiva, mais fundamentada, com velocidade necessária, mas fazendo com que a gente consiga transformar a relação homem-trabalho, homem maiúsculo, não trabalho, homem, máquina, de uma forma a não fazer com que ele venha a adoecer.
E isso faz com que a gente entenda um pouquinho as transformações que têm ocorrido no mundo do trabalho ao longo de várias décadas, e a doutora Daniela depois vai me auxiliar nessa reflexão também, porque a gente percebe de que essas revoluções industriais que vêm ocorrendo, nós estamos praticamente na quarta revolução industrial, que ela é caracterizada por automação e controle, pela questão do HOP, que faz com que a gente tenha que repensar a forma como nós temos lidado com as questões de eventual culpabilidade, modelos de liderança que ainda apregoam a culpabilidade e as consequências advindas disso, não só em relação ao ser humano, mas principalmente em relação ao negócio como um todo. Porque uma vez que a gente apregoa um modelo de liderança de culpabilidade, provavelmente a gente vai estar escondendo causas que eventualmente seriam importantes que elas fossem esclarecidas para que a gente pudesse avançar nos modelos organizacionais. E interessante quando você nos coloca nesta posição, o que foi o ser humano em termos globais, né? Nosso debate é global, né? O que aconteceu até 2020 e quando se instaurou essa pandemia que nos acometeu globalmente, o grau de incerteza que ela trouxe para todos nós, e que ainda existem pessoas de que nós temos controle total sobre essa pandemia e sobre a doença advinda dessa pandemia. Na verdade, não temos, porque, na verdade, esse vírus ele continua entre nós. Nós estamos aprendendo a reaprender a conviver com esse vírus e a mutação desses vírus. E quando a gente fala disso, é importante a gente pensar assim, o que seria o novo normal, né? O novo normal, ele está associado a esse grau de incerteza absoluta, a interconexão de riscos que advém, por exemplo, do relatório do Fórum Econômico Mundial, a última versão agora, de 2025, né, doutora Daniela, que trouxe isso de uma forma muito nítida, a questão da influência da questão de segurança da informação e da inteligência artificial. E isso é preocupante porque a OIT ela lançou em 2021 um documento intitulado Riscos Psicossociais no Trabalho e a Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E observem, as pessoas que estão aqui conosco, e já de antemão nós agradecemos por estarem conosco aqui nessa conversa, a OIT ela traz uma frase nesse documento que faz a gente repensar a forma como nós temos definido o formato de gestão e de liderança dentro das organizações. Abre aspas, exigências do trabalho, a pressão ao prêmio de produtividade são deliberadamente previstos e usados pelos empregadores para alcançar seus objetivos em detrimento do bem-estar físico e mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, fecha aspas. Com esta frase, a gente começa a entender de que se faz necessário, independentemente dessa portaria do Ministério do Trabalho, que está trazendo a necessidade do esclarecimento que o fator de risco psicossocial deve ser tratado, por que ele reforça o esclarecimento em relação a esse tema? Porque isso já era previsto na NR17, assim como também já era previsto nos modelos de sistema de gestão, doravante definidos pela a OSAS 18001 e pelo modelo da ISO 45001. Ora, não estamos falando de algo novo, nós estamos falando de algo que já deveria ter sido considerado lá atrás e não agora decorrente de uma obrigatoriedade que se fará valer a partir de 26 de maio de 25.
Não é porque esta nova redação da NR1 está sendo inserida para esclarecer de que já não existia essa necessidade anteriormente. Então, eu acho que o debate ele é muito importante para esclarecer a forma como os modelos organizacionais vêm sendo concebidos em detrimento do bem-estar físico e mental da força de trabalho. E quando eu falo força de trabalho, eu estou falando tanto do ponto de vista operacional, tático e estratégico, porque as organizações, elas não existem sem as pessoas. Só que agora me parece que o cenário ficou mais agravado porque existe um murmurinho no mercado discutindo a respeito dessa inclusão. Ora, isso já existia, senhores e senhoras, isso já existia, isso já deveria ter sido identificado e controlado para que tivesse um programa de qualidade de vida no trabalho que, de fato, apregoasse medidas preventivas. Hoje, nessa visão do novo normal, o que a gente vê? Um desespero infundado, na minha visão, por conta da quantidade de pessoas que estão afastadas e que, lamentavelmente, existe o ônus do afastamento em relação a esse indivíduo, mas também existe o ônus do retrabalho em relação às empresas. Então, o que a gente precisa observar nessa nova visão em relação a esse novo contexto? Primeiro, que ele não é novo. Segundo, que a gente sempre deveria ter tido atenção em relação às questões de saúde mental dos trabalhadores. E aí a gente volta a conceituar o que significa ergonomia cognitiva, ergonomia organizacional, de que forma a gente está definindo os modos operantes e que estão fazendo com que a grande massa esteja adoecendo. Será que, de fato, por exemplo, longas jornadas de trabalho em detrimento da produtividade, será que isso não seria um dos fatores de riscos psicossociais que foi negligenciado e que agora precisa ser exposto no gerenciamento de riscos ocupacionais para que sejam implementadas ações efetivas? Então, eu acho que o debate pressupõe a necessidade de, primeiro, um esclarecimento sobre o tema, que o tema não é novo, e a doutora Daniela está aqui comigo, é uma referência na nossa área, que com certeza vai trazer também para poder elucidar esse tema. E segundo, o questionamento que nós temos que fazer em relação aos programas de qualidade de vida do trabalho que têm sido instituídos nas empresas, que muitas vezes apregoam ações pontuais, isoladas, e que fazem com que o trabalhador, o empregado, retorne àquelas condições precárias de trabalho. Então, esse tema ele tem que ser muito bem trabalhado, de forma a gente relembrar o que é a saúde integradora definida pelo Ministério da Saúde. Legal. Ana, quero aproveitar a tua fala e quero passar a bola aqui para a doutora Daniela Bortman, fazendo aqui uma provocação. Meu papel aqui é provocar vocês. Eu queria fazer uma provocação assim, ó. Se a gente perguntasse há 20 anos uma pessoa afastada por CDF, provavelmente a gente ouviria de muita gente que um afastamento por CDF foi uma... é coisa de maluco, sei lá, é coisa de doido, é uma simulação, enfim, a gente ouviria isso. Há 20 anos atrás a gente ouviria isso. Eu sou mais velho, eu posso dizer isso de carteirinha. E, na verdade, sempre existiu. Nunca deixou de existir. Eu acho que hoje nós temos uma condição de definir muito claramente alguns diagnósticos. Hoje fecha questões onde a gente define quem tem TDAH, enfim, N outras condições, porque para mim são condições diferentes das pessoas. São condições.
E eu diria para você o seguinte, Dani, eu queria te ouvir no seguinte sentido. Será que hoje nós estamos só falando do risco psicossocial? A gente está colocando o risco psicossocial dentro da NR1, que é dentro do gerenciamento de risco ocupacional, que é o maior programa que a gente tem dentro das empresas. Quer dizer, de todas as NRs, essa é a mais importante. Esse é o ponto, porque essa vai gerir todas as outras. Nós estamos dando importância para esse assunto agora. A pergunta é difícil para você, porque as pessoas estão se afastando mais, estão tomando mais medicamento, estão sinistrando o plano de saúde de uma forma extremamente agressiva, estão indo para a Previdência, estão impactando FAP, RAT, ou porque efetivamente passou a ser um aspecto legal, então eu preciso cumprir. Queria te ouvir como médica e com toda essa expertise que você tem dentro de uma empresa fantástica, multinacional, referência aí no nosso país. Queria te ouvir. Obrigada, Edu. Só não gostei de falar depois da mestra, Ana Cristina, porque fica bem difícil para mim, né? Mas olha só, Imagina. eu tenho, enfim, não tenho a pretensão de trazer uma fórmula mágica e conceitos já pré-estabelecidos, mas falar muito mais da minha experiência aí de 15 anos com medicina do trabalho, né? Uma pessoa que mesmo nos círculos sociais, né, Edu, eu converso sobre o trabalho com as pessoas. Como é que você se sente no seu trabalho? Como é que tá o seu trabalho? Você está feliz no trabalho? Você tem dor no trabalho? Minha mãe é dentista, eu fico preocupada com a posição dela, com 70 anos. Então, a saúde no trabalho, ela atravessa a minha vida por completo, né? Então, eu tenho que assumir, para você, professora Ana, que eu não reclamo, não tô achando ruim esse frisson com essa com a alteração da primeira norma, pelo menos esclarecendo um pouco melhor sobre os fatores psicossociais, tá? Porque eu acho que, infelizmente, a gente não recebe a valorização do tema como deveria, como sociedade mesmo. E não é só no Brasil, não, eu acho que é global, tá? Uns países têm uma cultura de maior valorização, outros menos. Mas o fato é que quem trabalha com saúde ocupacional sabe que, é o que o Edu falou, isso sempre existiu. Sempre existiu, a pandemia jogou luz num tema que já estava latente. A pandemia também ajudou a acelerar um processo de como as pessoas trabalham, dessa mudança do trabalho, que a professora Ana também já comentou. E o fato é que isso, o que a gente tá, o que a norma vai possibilitar, né? Ou o que a norma exige, como o Edu começou, que é a gente mapear, tratar e fazer alguma coisa com esse planejamento, com esse mapeamento, é, na verdade, o que as empresas estavam tentando fazer desesperadamente até hoje, né? Mas sem força de lei. E eu assumo para vocês que essa força de lei faz diferença no Brasil, né? O fato da gente ter essa obrigatoriedade, enfim, porque mais do que a fiscalização da Previdência e tal, tem uma mensagem muito importante para mim, que é começar a colocar em equivalência o fator de risco psicossocial, quando é um fator de risco, né? Quando o fator psicossocial é um fator de risco, a gente colocar ele em equivalência aos outros riscos do trabalho. Isso, para mim, é o mais simbólico. Claro que isso, a gente já sabe que isso já existia, a NR17 já trazia, mas eu acho que essa clareza trazida pela NR1 é muito simbólica, porque fala para gente, ou equipes de saúde e segurança no trabalho, cada um de vocês que estão aqui presentes, obrigada por estarem aqui fazendo essa troca com a gente. Vocês lidam com os fatores psicossociais da mesma forma como vocês lidam com os outros agentes de risco?
Vocês têm essa mesma percepção? Vocês sabem criar os mesmos planos de ação? Vocês têm clareza para fazer os mesmos mapeamentos? Vocês fazem para ruído, né? Vai lá, contrata uma mega empresa de toxicologia para fazer um mapeamento top. Quem tinha aí o melhor PPRA, quem tem agora o melhor PGR, tem a mesma clareza para lidar com os fatores psicossociais? Não tem, né? E aí eu te falo, eu sei que grande parte das empresas no Brasil são familiares, tá? Grande parte das empresas do Brasil não tem a estrutura que eu tenho. Tô vendo minhas amigas aqui, minhas colegas, que a Andréia Gomes tem, né? A Ariane tem, são minhas colegas de trabalho que trabalham comigo na Bayer, que é uma empresa que tem uma estrutura robusta de saúde e segurança do trabalho. E talvez os riscos químicos, biológicos, físicos e até ergonômicos biomecânicos já estivessem bem manejados. A gente está acostumado a manejar bem esses riscos, né? Não que sejam menos importantes, mas a gente já está, porque a norma é mais antiga, né? E aí empresas grandes já estão já têm esses temas superados, né? Mas a gente precisa trabalhar com a mesma maturidade os fatores psicossociais. Porque hoje o que eu vejo por aí, não na Bayer, eu vejo com colegas da medicina do trabalho do Brasil e do mundo inteiro. Eu não, eu não tenho, eu sei que ainda tem muita gente morrendo por falta de segurança no trabalho, em fazenda de cana-de-açúcar pelo Brasil, porque a gente ainda tem uma segurança muito degradante em muitas empresas. Mas quando a gente fala de empresa estruturada aqui, minimamente estruturada, eu não tenho mais. Eu, felizmente tenho um programa de proteção respiratória que funciona muito bem. Eu não tenho queixa pulmonar na Bayer. A gente tem controle sobre as perdas auditivas. Mas a gente precisa assumir que a gente não tem o mesmo nível de maturidade de fluxo, mapeamento e plano de ação com riscos psicossociais. Com fatores psicossociais que muitas vezes, inclusive na Bayer, são protetivos, não são riscos, porque são bem gerenciados. Portanto, digo que o mundo ideal, e fico muito feliz que a gente tenha, que pelo menos a alteração da norma, a atualização da norma, tenha servido para ter esse tipo de debate, esse que eu posso ter a honra de ter com a professora Ana, e com o Eduardo e outros tantos que a gente vem falando sobre esse assunto, porque é colocar o tema na agenda da liderança. É tirar um assunto que muitas vezes ele é justificado, a sua falta de gestão é justificado pela subjetividade, né? Ah, então, mas é que é muito subjetivo. Algumas pessoas elas são menos tolerantes, outras mais. Algumas pessoas são mais resilientes, outras mais. Né? Uma pessoa tem habilidade para trabalhar em turno, noturno, a outra não, né? Uma pessoa gosta mais de dirigir, a outra não. Então, a subjetividade, na minha opinião, e aí é só a minha opinião, eu não estou representando a Bayer aqui, é a minha opinião, mas dizendo que eu acho que muitas vezes a sociedade que lida com esse tema encara a subjetividade como justificativa para não atuar com os fatores psicossociais da mesma maneira que atua com riscos físicos, químicos, biológicos, né? E a gente tem sim informação, tem metodologia, como vocês já falaram, tem metodologia para a gente mapear, tem plano de ação concreto e objetivo para fazer, para a gente conseguir lidar com essas situações da mesma maneira como a gente lida com os outros riscos, só que a gente precisa transformar uma cultura, né?
Se a gente consegue coibir hoje o comportamento não seguro para uma máquina, um risco para evitar acidente, por que a gente não consegue coibir comportamento não seguro de assédio moral, por exemplo, né? Então, acho que a gente conseguindo amadurecer o assunto, eu agradeço muito a gente poder debater isso, principalmente porque eu acho que a educação é a base de tudo, né? E a gente poder discutir esse tema, se educar, trocar, conhecer o que existe, vai fazer com que a gente saia um pouco dessa discussão rasa de que fator psicossocial é subjetivo, então, se é subjetivo, eu não vou ter como lidar com ele. E uma vez que eu mapear, qualquer pessoa que trouxer um atestado CDF, ou que tiver um acidente, vai colocar na conta do fator psicossocial da empresa. A gente não pode ter um discurso raso como esse. Hoje, e aí, professora Ana, de novo, uma autoridade melhor do que eu para falar sobre isso, a gente tem inúmeros instrumentos. Existe muita informação técnico-científica de qualidade para a gente considerar com um pouco mais de profundidade esse tema e deixar com que ele fique menos subjetivo e, portanto, mais vulnerável a que ninguém faça nada com isso, porque as pessoas não sabem o que fazer. Legal. Super obrigado. Posso fazer só uma provocação para você, Dani? A gente estava conversando um dia e você me falou assim, talvez as organizações ainda não perceberam que o impacto, muitas vezes, desses fatores psicossociais faz com que as pessoas profissionais entreguem o seu mínimo, não o seu máximo. Queria que você me falasse um pouco, porque isso me chamou muita atenção, porque talvez essa discussão esteja num nível que ele não chega, por exemplo, num coordenador, num supervisor, num gestor. Talvez ele nem tenha conhecimento disso. Muitos não tenham conhecimento disso. E talvez se eles tivessem um conhecimento disso e entendessem como isso faz diferença, né, no mundo do trabalho, né? Talvez ele tivesse comportamentos diferentes, mas ele precisa entender e acreditar. Eu acho que a gente ainda vive numa, ignorância do assunto de um modo geral, até por sermos um país ainda bastante atrasado nas relações de trabalho, né? Eu vejo assim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E olha que interessante, eu falava hoje mesmo com a presidente de RH da Bayer e repeti essa frase para ela, e a gente nem estava falando de alteração de norma, mas sim justamente dessa estratégia, né, de como a gente pode fazer para contribuir com a organização nesse sentido, de ajudar as pessoas com relação a tornar ambientes, a organização do trabalho mais saudável, né? E aí eu disse isso para ela, eu falei, eu sinto que as pessoas estão tão exaustas, só que talvez o olhar da saúde ocupacional é um olhar enviesado, né? Porque muitas vezes as pessoas desabafam muito com a gente, são as pessoas que realmente estão muito cansadas, né? E eu vejo, não só dentro da Bayer, mas no meu círculo profissional e pessoal, que as pessoas estão muito exaustas, todo mundo está muito exausto no mundo de hoje, né? E aí eu falei para ela, e o que me preocupa é que as empresas elas estão precisando fazer com que cada um dos seus colaboradores deem o seu melhor, sejam inovadores, sejam criativos, sejam empenhados, sejam comprometidos, né? Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas elas só estão conseguindo dar o mínimo delas. Então, por cansaço, por falta de, talvez, de comprometimento, talvez por falta de, de falta de pertencimento, mas não porque elas querem se esforçar pouco. Elas não estão. E aí a doutora Érica Barbagallo, aqui, que é uma advogada que a gente tem a honra de liderar a área de pessoas na Bayer, ela falou:
Ô, Dani, elas estão dando o mínimo com muito esforço. Ela ainda fez esse brilhante adendo, assim. Porque é isso, elas estão se esforçando para tentar dar o melhor, mas não estão conseguindo, né? Por Uhum. uma série de fatores, assim. Então, no final das contas, para mim, esse é um motivo, uma razão direta pela qual a área de saúde e segurança consegue agregar valor para o negócio, né? E é por isso que eu falo que avaliar os fatores psicossociais do trabalho, gerenciar fator psicossocial no trabalho, é fundamental, é base, é pilar, não é um programa plus que você coloca e você tira quando alguma empresa está em crise ou corta budget, né? É base, é pilar. Porque no final das contas, qual que é o tamanho do desperdício dos colaboradores que já estão lá e poderiam estar fazendo outras coisas, podiam estar descobrindo um fluxo melhor, eles poderiam estar mais engajados para inovar, para serem criativos e tudo mais que a empresa precisa. Então, é, é, é fundamental que a gente se aprofunde nessa discussão mesmo, para mostrar para as pessoas que não é só uma questão de. Hoje, o Brasil, sabe, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Os Uhum. dados só pioram. Uhum. Uhum. E a gente vai colocar isso na. Ah, então quer dizer que você vai mapear, então, Eduardo, que a sua empresa tem, é, que a tua área, os teus profissionais administrativos têm risco psicossocial, fator de ter risco psicossocial, e aí qualquer pessoa que trouxer atestado de ansiedade vai ter uma CAT aberta, vai ter estabilidade, vai se afastar com B91 e tudo mais. Gente, não é assim que funciona, né? A gente conversava, não é assim que funciona. A gente tem que definir primeiro onde estão esses riscos, por que que eles existem. Existe um estabelecimento de nexo causal, né? Esse risco ele tem que ser, na minha opinião, tá, Edu? Não dá para a gente generalizar e falar, olha, eu acho que aqui tem risco, acho que aqui não tem. É assim que vocês fazem com benzeno? Não é, né? Por que que é assim que vocês fazem com os aspectos, com os fatores psicossociais, né? Uhum. Eu acho que ali no time administrativo, eu escuto muito isso nos fóruns da NR1, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Então, não, porque na área administrativa não tem. Ou aqui a gente vai colocar para todo mundo por causa do segmento, né? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso se você não mapeou. Uhum. Você não consegue criar um plano de ação, você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. A gente tem que acostumar a tratar os fatores psicossociais como a gente trata com os outros agentes. Uhum. Eu vou aproveitar a tua fala para fazer um comentário. Eu vejo muita gente comentando ou me pedindo para cruzar indicadores de absenteísmo, de acidentes típicos, de doença ocupacional, de CAT, para avaliar fator psicossocial. Os riscos psicossociais, é a chefia, comportamento, a cultura, uma série de coisas. E aí eu queria separar no que é preventivo, no que é corretivo. Tudo que a gente está lidando nessa esfera do que aconteceu é importante, mas é corretivo. E aí eu queria só fazer uma outra provocação, que é assim, a gente tem várias metodologias. Eu não vou citar, mas eu queria citar algumas para a gente ter como referência. A gente tem o ErgoCheck, que ele é muito utilizado aqui, mais focado em problemas é, ergonômicos, mas problemas físicos, né? O ErgoCheck. A gente tem o COPSOC, que ele está mais focado nos riscos psicossociais, pensando mais num diagnóstico de prevenção, certo? A gente tem o BAN, que está mais direcionado à saúde mental imediata, e uma prevenção prática e rápida, algumas ações mais quick wins, resultados rápidos. Tem a ProArt, ProArt, né?
fala muito de reabilitação individual, o retorno do ambiente de trabalho, enfim. São metodologias. E aí eu queria fazer uma provocação, né? A gente tem essas metodologias, e aí tem inúmeras, né? A gente teria várias outras para falar. Um ponto que eu queria aproveitar de vocês, e aí eu queria ouvir um pouquinho a Ana sobre isso. Ana, não gostei de nenhuma dessas metodologias. Eu queria criar um grupo de trabalho multidisciplinar dentro da minha empresa. Quero criar quero usar um pouco algumas metodologias, quero estudar um pouco as que tem, mas quero criar a minha própria, né? Pergunta que eu te faço: eu posso fazer isso? Eu devo fazer? Eu queria saber tua opinião sobre isso. Muita gente pergunta isso. E eu queria que tu ajuda para responder essa questão. Eu entendo que, do ponto de vista de desenvolvimento de ciência voltada à sistematização de novas metodologias para que a gente possa fazer de uma forma que o mapeamento inicial, que o diagnóstico inicial, ele não seja raso, como a doutora Daniela trouxe com muita propriedade, eu entendo que sim, que é possível a partir do momento que esses profissionais eles estão imbuídos no propósito de que não seja algo superficial. Ou seja, né, eu acho que se já existem pelo menos 3 metodologias que podem ser utilizadas, por que não, então, se basear nestas e desenvolver algo que venha melhorar, mas para a humanidade, não que não seja exclusivo para atender somente uma única empresa, mas que atenda justamente o que é ser gente, né? Porque o nosso foco aqui são as pessoas. Então, entender sobre pessoa, isso é fundamental. E nesse entendimento do que é ser uma pessoa, quem tem a atribuição, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, são os psicólogos, para nos auxiliar nesse primeiro diagnóstico, para a gente começar a entender o que está ocorrendo em relação a algumas áreas que eventualmente a empresa pode definir, decorrente de indicadores reativos, essas áreas para que elas sejam as áreas prioritárias na condução desse trabalho, de tal sorte que as ações se tornem efetivas e você comece a mudar esse cenário, né? De afastamentos e de indicadores reativos, para que você comece a ter umas áreas que começa a baixar até que você consegue eliminar e fazer com que a gente consiga entender de fato, numa formatação de um protótipo, o que de fato é uma área do ponto de vista ocupacional, laboral, que garanta a saúde das pessoas. E eu acredito piamente de que isso ele só pode ser feito a partir do momento que a gente apregoar algumas pilastras, como se fosse a construção de uma casa muito bem fundamentada. A fundação dessa casa, por exemplo, é justamente o quê? O propósito, o compromisso visível da organização em fazer com que esse mapeamento, essa tomada de ação, ela esteja equiparada aos demais fatores de riscos colocados aqui com a ideia da doutora Daniela. Porque se a gente não tiver isso de forma equiparada, qualquer coisa advinda disso continuará sendo superficial. Então, a fundação dessa casinha, digamos assim, tem que ser isso. Em segundo momento, a gente tem que entender de que esse tema de fatores de riscos psicossociais, ele tem que ser tratado por um time multidisciplinar. Ou seja, a gente não está aqui discutindo a importância dos colegas profissionais em relação a esse tema, mas que não fique exclusivamente neste profissional, uma vez que a
a gente tem que identificar nesse diagnóstico, nesse mapeamento, o indivíduo como um todo. Então, aí eu digo, por exemplo, aqui tem que ter nutricionistas, tem que ter o próprio psicólogo, tem que ter o pessoal de produção, que isso vai fazer com que a gente entenda o que está acontecendo. E a partir daí, não tem como você não realizar esse trabalho baseado numa segurança psicológica, que vai fazer com que a gente consiga, por exemplo, através de uma entrevista com o empregado, em qualquer nível que ele esteja na organização, a gente entender de fato o que está acontecendo vindo dele primeiro. Fazer o cross-checking da tarefa prescrita com a tarefa real. E, ademais, entender de fato de que as pessoas elas só vão se posicionar a partir do momento que elas se sentirem à vontade de expressar suas ideias, seus pensamentos para o bem comum. E qual é o bem comum? Fazer com que a gente tenha uma metodologia, uma sistemática que venha apoiar o gerenciamento de riscos ocupacionais e que nos critérios que serão definidos para fazer a análise dos riscos decorrentes dos possíveis agravos à saúde de cada trabalhador, esses critérios eles têm que ser muito bem definidos, para que não tenha essa conotação de superficialidade e fazendo com que a gente defina ações somente para atender uma auditoria fiscal do trabalho. Eu acho que o que está em jogo aqui é muito maior. Eu vou até além. É a sobrevivência da raça humana e a sobrevivência das próprias organizações. Ó, deixa eu só acrescentar uma coisa sobre os dados da empresa, né? No final das contas, a gente sabe que para o PGR a gente vai precisar ter uma matriz de risco, certo? Vai ter uma matriz de risco dos fatores psicossociais, beleza? É fundamental que para cruzar os dados de qualquer metodologia que você vai usar, em termos de severidade, você use os seus dados de afastamento para calcular a probabilidade, para poder ter esse cruzamento de dados, né? E a gente não combinou, mas eu concordo também de usar metodologias que já estão validadas, tem muitas boas aí no mercado, a gente se aprofundou nisso também. Não existe uma melhor do que a outra, depende muito da realidade da tua empresa e do que você quer buscar, né? E uma metodologia também, Edu, é uma das variáveis. A metodologia, o questionário, você entrevistar os colaboradores, conhecer os processos de trabalho e mapear os fatores psicossociais é uma das etapas, né, do gerenciamento desse tipo de risco, né? E aí, quanto mais a gente se debruçar sobre dados disponíveis na organização, maior a riqueza do seu repertório para tomar ação mais assertiva com esse plano de ação. E aí, obviamente que a minha função é garantir os requisitos legais na Bayer, mas eu, Daniela, como profissional, eu estou muito mais interessada nas informações que eu vou conseguir obter para fazer um plano de ação, para criar um programa de saúde mental e para conseguir tornar os processos de trabalho mais saudáveis, do que fazer a minha matriz de risco lá no PGR para entregar para o E-Social. Faremos isso, faremos, mas eu estou muito mais interessada, eu acho que vai ser muito mais benéfico para a empresa o resultado desse estudo bem feito, e aí essa é uma coisa que eu falo para todo mundo também. Não sei se eu já falei para você, Eduardo, mas se fizer um mapeamento mal feito, aquela coisa fazer por fazer, para entregar a lei, né? Aí sim vai ser um tiro no pé, porque aí você vai dar informação que você não tem respaldo, você vai fazer um plano de ação incorrigível, que você nem sabe que existe, ou você está ignorando um problema que existe, está lá e você não está fazendo nada com ele. Ou seja, criar aí classificação de risco e plano de ação para riscos
supostos de psicossociais, na minha opinião, é um erro, é um engano, aí que pode custar caro para as organizações. E enfraquece a causa, né? Sim. Enfraquece a causa que vai beneficiar tanto os times de saúde e segurança, quanto as organizações e principalmente os colaboradores, né? Legal. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, que uma avaliação de risco bem feito traz uma oportunidade gigante para o segmento econômico, para os negócios. Porque, efetivamente, eu posso, inclusive, no meu estudo ou no meu desenvolvimento do meu projeto, medir, inclusive, qual é o nível de satisfação do funcionário com a empresa, eu posso verificar aumento de retenção, né, do funcionário na empresa, as pessoas buscando projeções na carreira, né, e não mudando de emprego para crescer, N coisas, né? Quer dizer, eu posso medir isso também de Milhares de diversas possibilidades. formas positivas com o desenvolvimento desses planos, né? Eu sou um pouco cético muitas vezes com isso que vocês comentaram, que eu também acredito nisso. Eu acho que, pensando no 80-20, acho que a maioria das pessoas, né, querem uma fórmula pronta, né? A maioria das pessoas querem Não há. colocar no PGR e ter lá a descrição do que faz e entrar num congresso com meia dúzia de slides e mostrar que tem um programa maravilhoso e que quando alguém tem um problema psicológico, ele dá lá um benefício que o cara liga, o funcionário liga, né? O colaborador, enfim, é atendido ali numa teleterapia, enfim, ele está sendo acompanhado, monitorado e mostrar algum indicador bonito, né? Não sei, tá? Eu tô sendo muito porque eu sou muito pragmático nisso, porque eu acho que muitas empresas estão mais preocupadas em fazer propaganda do que de cuidar de pessoas. Eu vejo muito isso com alguns programas que já está no mercado há muito tempo, a gente visualiza as pessoas falando de algum benefício que é dado, nossa, sim, nossa, na empresa tem esse benefício, mas ninguém usa, né? Então, às vezes tem muito isso. Eu trabalhei em algumas empresas multinacionais que tinha programa para tabagismo, mas ninguém fumava, né? Então não tinha ninguém no programa de tabagismo, né? Ah, dava lá o medicamento, fazia o acompanhamento psicológico, nutricional, tal, mas não tinha pessoas que fumavam. Aí tem lá programa de diabético, mas tinha dois diabéticos. Nossa, e vendia o programa como se fosse uma coisa, não que não seja importante para duas pessoas, mas eu acho que é um pouco disso que muitas vezes se quer vender, né? Principalmente de uma forma de mídia, empresa responsável, tá? Eu acho que sim, tem que ter, mas tem que de fato acontecer, tem que ter de fato ter resultados que são mensuráveis, que traga save para a organização, que o investimento ali tenha um retorno, porque afinal de contas as empresas vivem de investimento e de resultados, né? E aí eu queria fazer uma provocação sobre isso, né? Você vê, né? O que vocês acabaram de falar, né? A gente tem aquela portaria GNMS, que é a 1999, que fala de 27/11/2023, que traz sobre as doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a síndrome de burnout e a ansiedade, depressão, enfim, várias outras doenças, enquadrando como doenças do trabalho. E a gente vê muita gente falando, não, eu não vou colocar o risco psicossocial no PGR, porque efetivamente o governo vai cruzar, né? Porque falta às vezes as empresas ficam muito preocupadas porque não sabe bem qual vai ser o passo, né, que efetivamente vai acontecer e muitas vezes a gente sabe que esse passo é no sentido de prejudicar as organizações, né? A gente sabe disso. Mas e fica muito preocupada com, pô, peraí, vão usar isso como NETEP, né? E vão enquadrar tudo que vier de afastamento com CDF como doença relacionada ao trabalho. Mas, como você mesmo disse, Dani, a partir do momento em que a gente esteja bastante fundamentado na qualificação e quantificação, né, desse risco, desses fatores de risco psicossociais, né, a gente tem uma defesa bastante interessante nos recursos previdenciários, né, que justifiquem, né, a gente ou concordar ou não concordar. Então, a gente está bem fundamentado. A partir do momento em que eu não tenho uma quantificação, uma qualificação, eu nem tenho material para poder, por exemplo, argumentar de que aquilo é ou não é, porque de fato eu não tenho um diagnóstico bem feito inicialmente preventivo, né? E eu não sei se vocês concordam com esse tipo de condição que eu estou expondo para vocês, porque eu percebo muito essa relação do fator de risco psicossocial no PGR
com essa definição teórica de NETEP para síndromes aí, psicossociais. Como que vocês enxergam isso? Então Não sei se vamos ficou lá. claro. Ficou, eu super concordo de quanto maior a informação, maior o seu nível de gerenciamento, mais você tem como contestar e separar o joio do trigo, o que não é. Porque a gente faz isso também para encontrar o que está errado dentro da organização e consertar, né? Super. Isso não não significa que a gente tem que ficar ofendendo o FAP, que a gente tem que ficar ofendendo os nossos afastamentos, nosso turnover, nada disso, né? Muito pelo contrário, você vai ficar ofendendo se você não fizer nada com isso. Mas se você também não mapear, você também vai continuar ofendendo, porque você não está fazendo nada com isso e o problema continua lá. Então, quando você traz também a questão do NETEP, qualquer afastamento e tal, outra coisa que eu escuto muito e que a gente tem que separar, tá? Quando você tem ruído, se associa isso à perda auditiva, certo? Não dá para simplesmente achar que qualquer F pode ter conexão com um risco psicossocial moderado. De novo, essa discussão é rasa. Uhum. Qual? Peraí, que a gente tem aqui, por exemplo, sei lá, a gente tem distúrbio de personalidade borderline, é um CDF. Aí a pessoa apresenta lá, você está falando, Daniela, a gente está falando de burnout, a gente não está falando de outros F. Está falando de burnout, depressão e ansiedade. Tá bom, para ter burnout, você precisa ter investigação dentro da empresa, senão o psicólogo, psiquiatra assistente não pode dar burnout. É simples de contestar isso, né? Como é que você fala que é burnout se não houve nenhum contato, não houve, né? Como o Eduardo falou, né? Se é uma doença do trabalho, precisa ter investigação de nexo. O Conselho Federal de Medicina é claro quanto ao passo a passo para a investigação de nexo. Você não colocou todas as etapas, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, não pode atestar, fazer diagnóstico de burnout sem conhecer a realidade do trabalho. Esse é um primeiro ponto. Assim, não é qualquer F que vai fazer com que isso cruze diretamente com com a sua classificação de risco. Ou vai, exceto se você não fizer isso direito. Se fizer é tudo para todo mundo, botar um monte de rótulo sem nenhum respaldo, sem nenhuma justificativa técnico-científica, aí sim, aí vai valer tudo para todo mundo, é melhor não fazer nada. Legal. Ana, você Ana, tinha quer levantado algum a mão, se você quiser complementar. Ana, quer complementar alguma? Esse termo, gostaria assim, essa questão que traz uma preocupação do mercado, de quando existia o PPRA, que de certa forma era aquele mercado paralelo, né, de copy-paste. E a gente tem visto esse movimento também, né, de que eu só acrescento e tá tudo certo e vamos ver, mas sem nenhum tipo de atenção, né, em relação ao cuidado que nós estamos falando de um tema tão delicado, né. A outra questão também, que foi na fala da doutora Daniela, que eu vejo que quando a gente trabalha com gestão de riscos corporativos, a gente consegue enxergar de que essa nova inclusão na NR1 quanto ao risco de compliance, ao risco de requisito legal novo, de que forma isso pode estar impactando nos demais riscos da companhia. Por exemplo, quando a gente fala da questão da organização do trabalho, de que forma isso vai estar impactando nos desenhos do sistema de gestão da qualidade, aonde são determinadas as tarefas prescritas a serem realizadas para poder manter uma padronização de processo produtivo. De que forma, por exemplo, os fatores de riscos psicossociais vão interferir no risco pessoas, de que forma isso também vai interferir no risco financeiro da companhia,
de que forma o risco, os fatores de riscos psicossociais vai interferir no processo da companhia, de que forma isso vai interferir na qualidade da produção, vai aumentar o número de defeitos decorrente da falta de estabilidade, por exemplo, desse empregado que está na linha de produção. Então, eu queria trazer isso como uma dimensão do negócio. E até o acidente típico, né, Ana? Por que não, Isso. né? Porque o acidente típico ele vai derivar da somatória de várias incertezas. Sim. Essas são algumas que muitas vezes a gente não identifica com clareza, principalmente o pessoal da área de segurança, que acaba identificando somente a questão do acidente, mas na investigação não consegue identificar quais foram as incertezas das outras áreas que fizeram com que ocorresse o acidente. E eu vou mais além. Por exemplo, quando a gente está falando de uma empresa que trabalha com produtos químicos, e numa área classificada que ela precisa utilizar no seu empregado aquele detector de gases que ele é individual. Mas quanto custa aquele detector de gases? Estamos falando aí numa cifra em torno de R$20.000 para cada indivíduo. Ora, já é o risco financeiro que vai fazer com que alguém diga que não tem dinheiro para comprar isso. Isso vai acarretar numa ansiedade nesse empregado, porque ele vai ter que se expor àquele ambiente insalubre, que é característico daquela atividade, e automaticamente pode levar à ocorrência do acidente do trabalho. Então, de novo, eu quero trazer de que a inclusão na NR1, primeiro, ela pode ser um risco aparentemente, mas também pode ser uma oportunidade para as empresas. Segundo, ela tem que ser inserida no contexto do planejamento estratégico da companhia, porque se ela não estiver inserida lá em cima, para que a liderança entenda qual o impacto disso em relação ao guarda-chuva do negócio, de novo a gente vai cair em metodologias rasas para meramente atender uma fiscalização que eventualmente vai aprender também com as empresas. Uhum. Eu queria só aproveitar no tempo que nós temos aqui, ainda nós temos tempo aí, Léo. Eu queria só aproveitar o seguinte: em 27/3/2024, foi instituída a Lei 14.831, que fala referente a um certificado das empresas, né, que são promotoras de saúde mental, reforçando aí a importância, né, do tema, promovendo saúde mental e bem-estar em algumas empresas, como forma de, inclusive, de um benefício, tanto para a empresa quanto para o colaborador, o funcionário, enfim, prestador de serviço, e até mesmo o terceiro que pode trabalhar nessa empresa. Eu vejo isso de uma forma bastante positiva. E de fato, eu tenho um pouco de dúvida se a gente vai conseguir ter, de fato, esse certificado dessas empresas, porque eu não vi nenhuma empresa ainda com esse certificado, mas eu vejo isso como uma oportunidade. Por quê? A partir do momento em que você começa a ter um processo, né, que vai te garantir uma certificação, e não necessariamente precisa ser esse, associado aí a uma legislação do governo federal, mas pode ser, por exemplo, a um processo de certificação da própria empresa, que tem ali a ISO 45001, e que pode buscar as referências na ISO 45003, né, que fala sobre os riscos psicossociais, e que ali traz bastante referência também em como gerir todo esse processo, né, esse ciclo PDCA dentro desse programa instituído na empresa, que dá solidez, né, porque quando faz parte desse processo de governança dentro de um modelo de certificação, ali tem um processo estruturado e não depende mais das pessoas, mas virou um processo, um sistema dentro da organização que pode ser alguma coisa continuada e sempre melhorada, porque efetivamente é isso, a gente vai aprendendo e vai melhorando. A gente sabe que a gente vai acertar, algumas vezes a gente vai errar, mas a gente tem a oportunidade de corrigir e sempre ir melhorando um modelo, porque nós estamos numa fase que eu entendo de aprendizado sobre fatores de risco psicossociais, né? Então eu vejo dessa forma. Queria te ouvir, Ana, se você entende que isso também acho que, vamos dizer assim, é uma ação positiva das empresas, né, seguir nesses processos de governança mais estruturado, de certificação, seja nessa certificação da
dessa lei 14.831 ou mesmo pensando aí na 45.001 ou a 45.003? Eu concordo plenamente com você, porque a forma da gente poder trabalhar dentro do PDCA faz com que a gente consiga ter um maior controle a priori sobre todas essas incertezas da empresa, que possam, se não identificadas, tratadas e controladas, monitoradas, lamentavelmente vão levar a esse quadro desastroso do ponto de vista de afastamento de pessoas por conta de questões psicossociais. Eu não vejo outra saída, até porque as empresas, de uma forma geral, elas já estão organizadas dentro desse tipo de estrutura, né? Então, não seria dificultoso para que elas trabalhassem dentro dessa formatação. Vejo que a ISO 45003, ela é co-irmã da ISO 45001 a partir do momento que ela te auxilia na identificação de uma forma, na identificação dos fatores de riscos psicossociais, de uma forma a distinguir de uma forma clara o que é um risco psicossocial e o que é um fator de risco psicossocial. Eu percebo que na prática as pessoas acabam falando que é a mesma coisa e não é. E o terceiro ponto é assim, não tem jeito, né? Deming já falava, né? Ou não tem como medir aquilo que eu não conheço, né? Então eu tenho que ter indicadores de performance que vai fazer com que eu consiga entender o que está sendo produzido de dados, se isso está fazendo sentido decorrente da implementação de ações. Será que essas ações que as empresas vão propor em termos de um programa de qualidade de vida no trabalho, elas vão ser efetivas a ponto de que não fique exclusivamente numa sala de descompressão ou num ticket para que a pessoa tenha terapia? Será que realmente essas ações elas vão ter solidez para que a gente consiga analisar por meio da ciência de dados de que elas serão efetivas para a gente diminuir esses indicadores? Então, eu não vejo nenhuma saída. Claro que cada empresa tem o seu nível de maturidade organizacional e gerencial do ponto de vista de modelos de sistema de gestão que suportam essa empresa no atingimento dos seus objetivos estratégicos. Mas não tem a menor possibilidade de você fazer ações isoladas que não considere o desenho do PDCA. Eu não vejo. É interessante a tua fala, porque assim, a gente conversa sobre fatores de risco psicossocial, cada pessoa, cada indivíduo é um ser diferente, né? Mas no fundo, a gente trata como se fosse uma epidemia de gripe, né? Ou a gente trata o ambiente inteiro, né? Não dá para vacinar só quem é funcionário e não vacinar os terceiros, né? A gente, a gente lida com um ambiente único, né? Então, ou a gente trata o ambiente para a gente ter um ambiente mais agradável, um bem-estar mais coletivo, né? Claro que tratando as particularidades, mas senão a gente não vai conseguir um êxito, né? Interessante como a ideia da Dani comentando que o risco psicossocial se assemelha aos outros, né? Ele se assemelha mesmo, né? Olhando por esse aspecto que você descreveu, faz total sentido. Eu queria até fazer uma provocação aqui. Eu conversando com a Dani há pouco tempo, a gente conversou um pouco para discutir sobre esse assunto e a gente começou a falar, né? Como as empresas têm dados hoje, né? É bem interessante. As empresas fazem entrevista de desligamento, tem dados. Faz pesquisa de satisfação, tem dados faz PDI de desenvolvimento, tem dados de cada funcionário, enfim, tem uma série de coisas. Tem a questão da comunicação, né, que muitas vezes essa comunicação ela é meio enviesada, né, a forma como comunica, a forma como se interpreta, tal, uma série de coisas a gente estava conversando sobre isso. E a gente sabe, inclusive, que muita gente, né, a gente ouve isso todo dia, né, falando na internet que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são desligadas pelas seus desvios comportamentais. Eu vou usar assim, tá? Para ser mais polido. E aí, a gente estava conversando e a Dani fez um comentário. Talvez, né, em algumas condições,
a gente vai ter que ter algumas regras comportamentais, porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. Queria, Dani, que você me ajudasse com isso. Eu achei bastante interessante esse termo que você trouxe, porque a gente tem informação de todos os lados. A empresa tem linha ética, tem a questão. Até a gente estava conversando também, por exemplo, sobre isso, né? Quando é um assédio sexual, todo mundo sabe o que faz, mas quando é um questionamento, sei lá, de um Relacionamento, relacionamento com né? uma chefia, uma gerência, uma diretoria, Aham. sei lá, aí pinta uma indecisão, uma interrogação gigante na cabeça de todo mundo. O que eu faço com isso, né? Então, eu queria te ouvir, porque eu achei que foi bastante rica a tua visão sobre isso, tá? Eu queria só dizer voltar um minutinho brevemente no tema que vocês estavam falando. Não sei se todo mundo reparou, né, esse movimento do governo. Então, quando você fala da lei de certificar a empresa protetora da saúde mental, junto com a lista de doenças ocupacionais, colocar o burnout, o esgotamento, o aumento dos casos de afastamento por transtornos mentais pela Previdência Social, nada disso é à toa, viu, pessoal? Isso tudo faz parte de um conjunto de medidas do governo para começar a fazer ou tentar forçar com que as empresas façam gerenciamento dos colaboradores CLT, né? Pelo menos, né? Sem Se tratando dúvida. da Previdência Social. Sem dúvida. Agora, Muito bem, muito bem. a minha preocupação com essas medidas, por exemplo, a da lei, eu também vejo com bons olhos, eu também acho que exista. Eu queria só colocar uma pimentinha, não tenho resposta, mas vou deixar para o pessoal escrever aí no chat. Mas assim, meu medo é que isso vire commodity, entendeu? Vira commodity, aí as pessoas vão começar a vender, sabe? Faça um curso online de 1 hora para conseguir o seu selo. Esse é o meu medo, mas veremos. Gostaria de ouvir a opinião dos colegas também. Mas voltando aqui para sua fala, seu comentário, de novo, eu volto. E desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas é porque eu acredito muito nisso. Eu volto para a questão da mudança cultural, para a gente ser capaz de gerenciar de forma assertiva os, os fatores psicossociais, tá? E aí, quando eu me questiono como que a gente gerenciaria isso, né? Eu escuto muito a liderança falando, mas Dani, é subjetivo. Os colegas, né, preocupados, pô, será que eu vou estar dando um tiro no meu pé e tal? É, essa subjetividade, de novo, ela só vai ser direcionada com base em critérios claros. Não é à toa que existe uma dificuldade do manejo dos fatores psicossociais, porque essa subjetividade nunca vai deixar de existir, né, professora Ana, com toda a metodologia existente técnico-científica, os fatores psicossociais, eles nunca vão deixar de ser subjetivos, perdão. Mas isso não significa que a gente não tenha parâmetros mínimos objetivos para lidar com essas situações. E aí, por que eu falo do comportamento? Eu falei há pouco agora do comportamento inseguro do acidente. A pessoa vai lá, a equipe de segurança manda não fazer, tem EPI para não fazer, tem a trava de segurança. O cidadão vai lá e desliga a trava de segurança para dar um jeitinho na máquina. A gente tem vários alertas, tem treinamento para comportamento inseguro, não tem? Tem formas de tentar evitar com que o trabalhador tire as travas de segurança. A gente cria um monte de elemento, de etapa, para evitar um membro de ser decepado, para evitar uma amputação. Só que a gente não cria medidas comportamentais para evitar os fatores psicossociais no trabalho. Então, será que a gente está olhando para cada um deles e não dá para colocar tudo no meio balaio? Então, se você está falando de overworkload, está falando de excesso de tarefa de trabalho, a ergonomia hoje tem critério para dizer o que é excesso de tarefa de trabalho.
Seja para uma pessoa rápida, seja para uma pessoa lenta. Hoje tem critério, tá? Ah, mas eu trabalho em turno, um fica doente, o outro não. A gente está olhando os fatores psicossociais desse indivíduo para saber se ele tem essas habilidades para trabalhar. É importante a gente dizer que quando a gente fala de fatores psicossociais, a gente está falando de fatores psicossociais do ambiente, não são fatores psicossociais do indivíduo, tá? Por outro lado, quando a gente está falando do adoecimento, a gente não está falando do adoecimento de todo mundo, a gente está falando do adoecimento do indivíduo. Então, a gente precisa ter um mapeamento duplo, ou seja, um double check. Você está falando que é uma empresa, então, que tem trabalho de turno noturno, certo, Eduardo? A gente conversava sobre isso. Uma empresa que trabalhava sobre. Então, então a própria OIT, como a Ana citou, tem turno noturno como um fator de risco psicossocial para o trabalho. Então, todo mundo que adoecer do ponto de vista mental numa empresa de turno noturno é responsabilidade da empresa? É adoecimento laboral? É doença ocupacional? Não pode ser, né? E aí, como é que você fala que não pode ser? A gente tem que dizer quais são, do ponto de vista sistemático, qual é o repertório, os cuidados que você tem para que esse trabalhador que faz um trabalho noturno, em turno noturno, não adoeça. Você não está desconsiderando que o trabalho noturno pode ser um fator de risco. Não estamos desconsiderando. Mas a gente também não pode associar isso de uma forma direta, sem entender qual que é o conjunto de medidas que a organização cria para fazer com que esse colaborador continue trabalhando à noite, porque é importante que a gente tenha em muitas tarefas pelo mundo que existam pessoas trabalhando à noite, a humanidade precisa disso, o sistema precisa disso. Mas como é que a gente está fazendo para que... Então, o risco ele não é para ser ignorado. Então, o trabalho noturno ser considerado um possível fator de risco psicossocial não é para ser ignorado. Mas também isso não quer dizer que qualquer transtorno de ansiedade generalizada é NTEP para aquela organização, entendeu? A gente está, de novo, a gente tem que criar comportamentos dentro das empresas que ajudem, regras comportamentais, para que a gente consiga ter repertório para justificar o gerenciamento desses riscos. Legal. Gente, a Ana está com a mão levantada, depois eu vou fazer algumas perguntas que estão aqui no chat, tá bom? Ah, tá bom. É só para pegar esse gancho aqui da maravilhosa doutora Daniela, eu quero registrar o quanto que eu admiro ela como pessoa e como profissional. Esse tema é interessante, eu acho que pode ajudar a elucidar as pessoas que estão aqui nos ouvindo no seguinte ponto, de que antes de chegar ao PGR, que seriam as ações, como colocar isso no GRO. E muito interessante essa sua abordagem agora no final, por quê? Porque eu tenho escutado pessoas dizendo assim, mas se eu colocar, por exemplo, que tem o ritmo da máquina, o ritmo da produção, tem uma pressão, tem uma sobrecarga, eu vou estar explicitando que isso existe. Falei, não, que isso é inerente àquela atividade, da forma como você concebeu. Aí você vai para o segundo momento, que é em cima da matriz de riscos que você definiu, você vai ter um nível de risco para aquele possível agravo. Aí a pessoa olha para mim e fala assim, não entendi nada. Então eu vou dar um exemplo. Né? Então, por exemplo, porque fica uma coisa assim, né? Sopa de letrinhas técnicas, né, Dani? Então, aí fica aquela coisa. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar no processo produtivo, tirando, por exemplo, um produto de uma esteira, né? E essa pessoa, ela trabalha com uma meta a ser alcançada por horas. Então, ela tem a quantidade de produtos que ela tem que tirar da esteira e colocar
acondicionar, armazenar no lugar adequado. Então, ela tem uma meta a ser alcançada. Então, ela já fica pressionada em função daquela meta, né? Ou seja, existe a sobrecarga de trabalho na esteira A e existe a sobrecarga de trabalho na esteira B. Esse é um fator de risco psicossocial que, do ambiente de trabalho, muito bem colocado, muito obrigada por ter esclarecido isso também, que, decorrente do contexto, pode fazer com que essa pessoa venha a desenvolver uma doença. E é muito importante isso, porque na hora da gente classificar o risco, a gente não pode esquecer de que a gente tem o fator de risco psicossocial e os demais fatores. Aí a gente tem a descrição clara de qual que é o possível agravo à saúde daquele trabalhador. E aí, em função daquele contexto, a gente vai dar o nível de risco. Então, olha que interessante, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a sistematizar, Edu, aquilo que você havia me colocado. Como que eu posso começar? Então, se numa determinada área A, eu posso ter um nível de risco alto, e numa outra área, para o mesmo fator de risco, eu posso ter um nível de risco moderado, por exemplo. Mas ambos, dentro da minha metodologia, eu posso considerar como riscos não aceitáveis. O que seria algo que seria considerado um risco aceitável? Eventualmente, no seu critério, aquela área que tiver uma baixa quantidade de afastamentos ou até mesmo que não existe um afastamento. Então, você começa a objetivizar algo que é subjetivo. Exato, perfeito. Muito obrigada, Dani. Parabéns, muito legal. Perfeito. E o problema não é a meta, o problema é como a meta é executada. Exatamente. E aí, depois eu convido vocês a lerem a matéria da Ana na revista CIPA. Tem ali um exercício muito interessante também nessa matéria sobre ergonomia que escreveu junto com você, que ela faz um exercício aplicando uma das metodologias numa grande rede de sanduíches, certo, Ana? E eu acho que vale muito a pena ler essa matéria, porque ali fica muito claro que, às vezes, a forma de corrigir algumas situações, alguns fatores psicossociais é simples, né? Tem a ver com comunicação, definição de responsabilidades, enfim, coisas mais simples, não são tão complexas, né? Então, acho que é um olhar diferente mesmo, que vai fazer a gente, nós, especialistas na área de saúde e segurança, entrar cada vez mais dentro do negócio, porque é isso que está acontecendo. O GRO está fazendo a gente entrar cada vez mais dentro das relações de trabalho e dentro dos negócios, né? Trabalhando com equipe multidisciplinar. SESMIT sempre foi multidisciplinar, né? Mas hoje nós estamos mais multidisciplinar. Hoje nós estamos multidisciplinar com jurídico, nós estamos multidisciplinar com CFO das empresas, porque a gente está pensando em redução de custo, trazer save para a organização, a gente está pensando no diretor industrial que precisa produzir, e aí a gente pode ajudar ele a produzir de uma forma mais suave, né? De uma forma mais eficaz, né? Que é com menos dor, de uma forma mais tranquila, né? Para entregar o resultado que a empresa precisa. Eu acho que são essas coisas que a gente vem contribuir. Ó, eu queria só dividir com vocês aqui no chat, teve aqui uma pessoa chamada Jéssica, né, Natasha, que ela propôs dividir com a gente alguns trabalhos de ergonomia cognitiva para contribuir com a gente. Ela já faz esse trabalho há bastante tempo. Eu falei que ok, se ela mandar, eu junto e mando para todos vocês. Tá? Excelente. Eu acho que é excelente, sempre bastante oportuno. O Rafael Cardoso também trouxe aqui uma pergunta, né? Que é assim, será que a gente vai levar em consideração, né? Como é que a gente vai levar em consideração esse equilíbrio da saúde mental, levando em consideração coisas individuais, de pessoalidades, tipo relações com a família, saúde, a parte financeira, claro, as relações corporativas, né? Será que a gente vai levar esses fatores de risco também para poder fazer a definição? Ou não, a gente vai colocar tudo na conta da empresa, um CDF, né? Eu acho que foi bem colocado isso. Também teve uma outra pergunta aqui, né? O Marcelo também traz
nessa mesma direção, né? E aí, assim, a gente está falando fora o trabalho, né? O trajeto, a casa, a escola, etc. Todas as influências externas, né? A gente vai estar levando isso como um fator psicossocial. A gente conversa bastante sobre isso, até na conversa que eu tive com a Dani, a gente estava falando sobre isso, né, Dani? O tempo, muitas vezes, o trabalhador demora 2 horas para chegar na empresa, pega a condução, tem uma série de dificuldades. Tudo isso faz parte desses diagnósticos, esses checklists, essas orientações levam em consideração tudo isso, então é importante, a gente já comentou aqui, mas eu estou reforçando, sim, isso vai ser levado em consideração, né? E por isso é importante a gente fazer um bom diagnóstico, né? Preventivo, né? Eu acho que essas foram as perguntas mais focadas no, assim, no indivíduo dentro da empresa e fora da empresa. Então, eu queria também ouvir vocês aí como considerações finais sobre esse tema, porque eu acho que a boa parte das perguntas teve essa relação. Quer dizer, a gente está olhando só para o ambiente de trabalho, né? Mas e as outras atividades, né, que o indivíduo tem, né? Será que ele não tem um problema na família? Ele não cuida de uma pessoa, ele tem lá uma pessoa, uma mãe, um pai em cuidados paliativos, e isso traz para um desequilíbrio importante para ele, e isso vai ser atribuído à empresa. Então, eu queria que vocês fechassem esse assunto, é, e ajudassem a fechar esse assunto e dar resposta a essas solicitações aqui. Quer falar, Aninha? Dani, quer começar? Dani? Vocês que Posso ir, sabem. até porque eu acho que acho que você vai abrilhantar o fechamento, se você fizer, mas acho que na verdade é só agradecer, me colocar à disposição de todos os colegas aqui da área, seja da saúde, da segurança, da ergonomia, da psicologia no trabalho, enfim, todo mundo que tem alguma relação com esse tema, me coloco à disposição. Quero agradecer a FAP Online aí pelo convite. É uma honra estar com a professora Ana Cristina aqui, e poder colocar um pouco das minhas percepções. Mas eu fico ansiosa para receber aí os comentários diversos aí do pessoal que participou. E para a gente construir isso junto, tá em construção. Eu acho que a gente ainda vai aprender muito. Só que assim, é igual a inclusão, né? Vai dar trabalho fazer. Não tenho dúvida que vai dar trabalho, né? Mas pode ser muito, muito efetivo se a gente fizer direito, né? Acho que pode ser uma ótima oportunidade de agregar valor para esse novo mundo do trabalho que está sendo construído, né? Obrigada. Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer porque realmente estar com pessoas que trazem colocações inteligentes e que fazem com que a gente tenha que pensar e repensar o modo como nós estamos vivendo, isso faz toda a diferença, né? Na minha vida atualmente, principalmente, e vou dizer que o meu propósito é justamente cuidar de pessoas. Eu acho que se a gente realmente tiver isso no cerne, no nosso DNA, e as pessoas que estão aqui, tanto o Eduardo quanto a doutora Daniela, eu tenho a primazia de estar aqui com eles justamente porque eles comungam do mesmo propósito. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir virar essa chave e a gente vai ter a felicidade de ver as pessoas retornando às suas casas muito melhores e mais felizes do que quando elas iniciaram a jornada de trabalho. Então, muitíssimo obrigada, doutora Daniela. Ela é uma querida para mim, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Realmente, assim, todo debate que tiver e essa profissional grandiosa, esse ser, eu quero estar junto, porque é impressionante a nossa conexão, né? Parece que a gente até treina antes, mas a gente não treinou nada. A gente não treinou nada. E com o Eduardo, assim, também assim um queridíssimo. E a FAP Online, vou dizer para você que nos escuta, que é uma das melhores e maiores referências de trabalho sério,
que faz com que a gente consiga crescer de forma sustentável. Os meus agradecimentos a vocês e a todos que estão nos escutando. Até uma próxima. Obrigado, Aninha. Dani e Ana, eu queria agradecer. Estar com vocês é simplesmente fantástico, é maravilhoso estar com vocês, né? Eu adoro fazer discussões, conversar, provocar. A gente sempre aprende muito, muito mesmo. É muito legal, é muito legal. Eu ouvi vocês falarem assim, a gente tem realmente o propósito de cuidar de pessoas. Eu queria fazer um comentário só. Eu sempre acreditei que a gente consegue reduzir acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, mudando um mindset de engajar as pessoas no nosso propósito. Eu acredito muito nisso. Acredito nisso todos os dias. E eu percebo que quando as empresas conseguem essa virada de mindset, ela consegue trazer vários insights positivos para as organizações, mas muito. E a gente muda a cultura, reduz demais os números de acidentes, doença, afastamento, absenteísmo. A gente mexe em todos os indicadores de uma forma positiva. E eu estou acreditando demais, sabe, Ana? Ana e Dani, eu estou acreditando demais que a oportunidade que a gente tem para discutir os riscos psicossociais vai levar a gente para um outro patamar na questão da redução de acidentes. De acidentes, eu estou falando seja acidentes, doenças ocupacionais, né, ou acidentes típicos mesmo, né, mortes principalmente, né, ainda muito em trabalho em altura, em eletricidade, ambiente confinado, soterramento, né, enfim, desabamentos, essas coisas que, que na verdade, né, não são fatalidades, né? Quando cai um avião não é uma fatalidade. São vários fatores, né, que juntos, né, proporcionaram um acidente. Eu acho que a gente não pode perder isso dessa matéria de gerenciamento de risco, que ele serve para tudo. Então, eu estou olhando isso como uma oportunidade gigantesca. Quando eu comecei a ler bastante sobre o assunto, para poder conversar com vocês, que vocês são os especialistas, eu falei, mas eu preciso ler sobre os assuntos, eu preciso me inteirar sobre os assuntos, e aí começo a ver métodos, metodologias, ler alguns livros, e eu falei assim, cara, tem uma virada de chave aqui, uma sacada fantástica, que é a mudança da cultura que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala, né? Ah, vamos implantar o programa X, o programa Y para mudar a cultura. Não, nós chegamos nesse momento. Eu acredito muito que esse assunto vai mexer em várias válvulas regulatórias aqui para que a gente consiga ter sucesso ainda maior na nossa área de saúde e segurança. Eu não tenho dúvida. E eu fiquei muito feliz que, como isso está diretamente ligado à produtividade, à produção, ao negócio, né? Porque, como você disse, né, Ana, essa empresa aqui, 100 pessoas são só paredes, né? Exatamente. Mesmo que seja para ativar tudo que a gente tem de tecnologia, a gente precisa de pessoas para programar, inclusive a ativação dessas tecnologias que chegam, né? São esses os nossos desafios, né? Muito obrigado, amei estar com vocês. E o próximo nós vamos falar como controlar os riscos psicossociais, tá? No home office. Legal? Em breve falaremos sobre isso. Maravilha. Obrigado, gente. Valeu. Maravilha. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.